Boa tarde, o meu nome é Joana e sejam bem-vindos às Co-Talks, conversas sobre conservação durante este período de quarentena. Muito obrigada por estarem connosco, especialmente à nossa convidada de hoje, Ana Bailão. Assim damos início à 7ª Co-Talk, a primeira em português, e como uma conservadora restauradora que conhecemos em 2011, numa das masterclasses que organizamos com Lara Fuster. Desde então, já colaboramos várias vezes e participamos em workshops e conferências organizados e orientados pela Ana, todos sobre reintegração. Muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada. Será que podemos dizer que a reintegração é a tua especialidade, certo? Sim. Ok, depois durante a conversa vamos explorar isso, mas só para haver esta referência da reintegração. Sim, é o que me tenho dedicado mais em termos de investigação, sim. Ok. Então pedia que te apresentasses, nos dissesses onde é que estás a trabalhar agora, em casa, e como é que estás a fazer essa gestão de todas as tarefas profissionais. Bem, o facto de estarmos em casa não diminuiu o volume de trabalho, pelo contrário, as solicitações, entretanto, parece que aumentaram, porque o facto de poder enviar um e-mail faz com que as coisas aconteçam a uma velocidade assim um bocadinho mais intensa e portanto há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, para além de se ter que dar atenção à criança e das aulas e tudo isso que está a acontecer em simultâneo. E a preparação das aulas tem ocupado grande parte do tempo, porque eu dava cadeiras práticas e transformar cadeiras práticas, não queria que fossem teóricas, queria que continuassem a ser cadeiras práticas, e isso faz com que tenha que puxar pela minha cabeça para tentar encontrar soluções que os alunos possam fazer em casa, com os materiais que têm em casa. E por isso tenho levado grande parte do tempo que tenho disponível a tentar encontrar soluções de atividades para que eles possam fazer. Acho que eles têm estado a tirar usufruto disso e portanto espero estar a conseguir pelo menos o meu objetivo principal, que é consolidar aquilo que é os conhecimentos teóricos. Portanto, tem sido os últimos tempos, assim. Agora deixei de te ouvir. Sim, agora já. Sim, agora já. Então tem corrido bem, dentro das circunstâncias? Sim, acho que sim, mas eles poderão dizer melhor do que eu. Claro. Será que nos podes falar dos teus projetos, os workshops, as conferências, os grupos de investigação de que fazes parte e que tens neste momento em mãos, para além da docência, claro? Bem, em termos de projetos, aquilo que é mais evidente e que está a decorrer em simultâneo é a organização do Congresso Ibero-Americano, que, de acordo com várias opiniões que eu fui tentando ter de proponentes, de pessoas que já submeteram os resumos, é que eles gostavam bastante que o evento ocorresse, mesmo que fosse online, e portanto ainda vou falar com os restantes membros, mas será uma coisa a manter, que é que o Congresso se realize em setembro na data agendada. Pronto, isso vai mexer com muita coisa, vai ser um bocadinho diferente, mas há de ser possível de realizar. E portanto o prazo de candidatura e de submissão dos resumos vai ser concluído esta semana, dia 15, e portanto estão a chegar os resumos e depois é todo aquele processo que já sabes bem, que são as questões, e portanto são sempre muitos mails para trás e para a frente. Além disso, também estou neste momento com os artigos do REC, do Encontro de Reintegração Traumática, e portanto isso faz com que esteja com revisões em curso e que vou enviar coisas para
para pessoas convidadas, que eu convidei como editores, a ajudá-los a eles, a enviar os artigos, a receber revisões, a enviar para os autores, portanto todo esse processo que é normal. Para além da parceria com a revista, em que sou editora da revista G-Conservation e portanto também há sempre algumas coisas a ter que ser feitas, e a organização do REC, que portanto só será em 2022. No entanto, existe aqui a conversação normal de tentar encontrar o sítio, o local, o grupo de trabalho que irá participar, portanto a organização local, e que também já está mais ou menos definido. Portanto são pequenas coisinhas para além de projetos que vão acontecendo, quer associados a intervenções de conservação e restauro, em que felizmente conseguiu-se concluir uma em que no fundo é feita através da Faculdade de Belas Artes, que foram pinturas do Berardo, que entraram para a faculdade e que conseguimos terminá-las antes desta problemática toda da pandemia e portanto elas poderão ser entregues. Depois de trabalhos meus, que também estão em curso, e outras coisinhas que vão aparecendo, nomeadamente um projeto que foi concluído em março, que foi a realização de uma réplica de um astrolábio, que está no Museu de Arqueologia e que iria para um museu no Brasil, portanto, o museu que foi incendiado e portanto eles queriam uma réplica, e isso foi feito, houve todo o processo de digitalização, portanto foi usada a fotogrametria e isso foi feito pelo meu colega Frederico Henriques. Depois houve toda a parte de impressão que foi feita na faculdade, no Project Lab, com o João Rocha e o João Costa, e depois eu tratei da parte não da reintegração naquele caso, mas da tonalização e de tentar chegar ao tom similar ao astrolábio, que era um astrolábio do século XV, sim, acho que sim. E portanto esse também ficou concluído agora em março, portanto foi assim mesmo à tabela, entre outras no coisas. limite. No limite, sim. Boa, já ficamos a perceber o que é que neste momento tens em mãos. Agora, indo assim um bocadinho mais para a tua especialização e que eu tomei a liberdade de afirmar, mas pronto, com um jeito de questão. Como é que surgiu o teu interesse por reintegração e está de alguma forma também relacionada certamente com o teu percurso e mais agora pensando na atualidade e como é que aconteceu a aproximação à arte contemporânea? Uma das perguntas, mas se puderes conciliar. Então, as duas apareceram simultaneamente, portanto ainda estava a concluir a licenciatura em Tomar. Porquê? Porque em 2004 o Frederico Henriques, que eu já falei, ele estava a trabalhar nas pinturas da Charola, no Convento de Cristo, e ele convidou-me para trabalhar com ele. Nesse processo eu vi-me deparada com uma intervenção magnânime, ou seja, que passava tudo aquilo que eu já tinha experienciado até o momento. Eram ex-libris de Portugal, umas pinturas enormes em madeira, e que tinham o privilégio de poder agir sobre elas. E quando chegamos àquela parte da reintegração, coloca-se sempre a questão que é como é que eu vou fazer isto, não é? Qual é que é a melhor forma de fazer isto? E até ao momento não havia propriamente em tempo de aula tempo útil para aprender como misturar as cores, como determinar o que é que vamos fazer, o que é que não vamos fazer, o que é que se superpõe primeiro, que tipo de técnicas, e havia uma confusão enorme na minha cabeça acerca das técnicas, porque eu via trapézio e rigatina em todo o lado, mas depois aquilo pareciam coisas diferentes e eram, afinal até pareciam a mesma coisa no outro sentido, e eu
sempre tive um certo gosto pela cor. E então houve uma parte numa das pinturas, que é a Ressurreição de Lázaro, em que o céu foi assim um desafio gigantesco, fazer o céu, conseguir encontrar o tom e que aquilo ficasse decente, bem feito. Inclusive tive o prazer de depois entrevistar na altura o Manuel Reixans, que era o último dos pintores restauradores que tiveram no IGF, né? E eu fui falar com ele, fui à casa dele, consegui a entrevista e perguntei-lhe inclusive como é que ele fazia os seus, em pintura antiga, assim. E depois ele explicou-me os truques do laranja, que faz todo o sentido, porque é complementado do azul, e os tipos de azul que utilizava e como é que ele fazia, e tive uma agradável conversa com ele, em que tirei todos os apontamentos possíveis para ficar com o registro, e depois tentei aplicar de alguma forma os truquinhos que ele me tinha dado, só que não deixavam de ser truques. E eu queria perceber como é que aquilo funcionava, porque não deveria ser só com truques, portanto havia de haver ali alguma fundamentação para fazer aquilo. E daí eu ter pensado, não, eu vou tentar perceber como é que isto se faz, isto há de ter regras, e eu vou ter de conseguir controlar de alguma forma essas regras. E daí tentar depois, ao longo da experiência profissional, ir explorando sempre a questão da cor, de uma forma autodidata, e depois quando ingresso no mestrado, então aí tento estudar um pouco mais a fundo, e quando chego ao doutoramento já estou com mais bagagem e já consigo avançar um bocadinho mais, e percebo que em Portugal, em Espanha, há uma certa confusão com as técnicas. Estão a falar de tratejo, mas estão longe de fazer um tratejo, não é? É tratejo no sentido que é o traço, mas não é a técnica do tratejo. Aquilo que fazem e que mais se aproxima é uma outra técnica, que é a seleção cromática, em que as pessoas fazem porque acham que estão a fazer tratejo, mas não é a mesma coisa. E começo a pensar, bem, se calhar o melhor é trazer profissionais cá, das diferentes áreas, para tentar demonstrar o que é que são as coisas, como é que elas se fazem, para tentar trazer para cá. Desculpa a interrupção. E é aí que surge o REC e os workshops todos. Portanto, é durante o doutoramento. Ok. E daí ter trazido, por exemplo, o Leonardo Severini, que não veio só porque sim, veio porque tinha duas facetas. Ele teve formação no Instituto Central de Restauro, portanto ele sabia como é que se fazia o tratejo, e ele teve formação e foi professor no Opifício de Pedra Dura, portanto ele sabia como é que se fazia a seleção cromática, ele sabia a teoria da abstração cromática, portanto ele reunia as duas coisas que andavam sempre ao pontapé, onde toda a gente encalhava. Portanto, eu quis trazê-lo para isso. Mostra lá como é que se faz. Não é? E ele Eu mostrou. aprendi. Obrigada. Em relação ao REC, quantas edições é que já teve e como é que achas que de alguma forma esta circunstância vai alterar o rumo da próxima edição ou não? O que é que achas? Portanto, já teve 5 edições, as 3 primeiras em Portugal e as outras 2, uma na Croácia e outra na Itália. À medida que ele vai andando de um lado para o outro, vai ficando mais enriquecido, o grupo de pessoas vai-se aumentando e o interesse é bastante, e nota-se isso nos eventos, além de que se notar outra coisa, que é, e parece que existe uma certa cumplicidade entre as pessoas, é como se fosse um grupo e que estão empenhadas naquele tópico muito específico, e acaba por ser muito friendly, me parece uma reunião do grupo, é muito agradável nesse sentido, inclusive pessoas que entram, vão assistir pela primeira vez, que nunca o fizeram antes, transmitem-me precisamente essa ideia, por isso é que eu também o estou a dizer. Agora, a próxima edição, em princípio, não será afetada, porque ela está em negociações agora,
o país também já está, ou seja, a instituição que vai acolher também já está definida. Entretanto, eu não falei com eles, mas isso será só para no final de 2021. Aliás, eu disse 2022, mas não, final de 2021. Portanto, a não ser que a pandemia dure o próximo ano todo. É difícil que condicione. Muito provavelmente não vai condicionar. Já nos podes dizer qual é que é o país? Ou ainda não? É assim, não gosto muito de dizer sem ter o 100%. Ainda não está. Não, como tinhas dito. Não, já está, ou seja, eu já tive a indicação de sim, da intenção de. Ok. Só que entre a intenção de e ser cumprido, há ali Está bem. Estamos a aguardar. Um timing. Portanto, eu não quero dizer que vai ser e depois não é. Ok. Alguém que queira estar a par das novidades sobre o REC, vocês têm alguma plataforma onde comuniquem essas... Alguém que não esteja, por exemplo, numa mailing list, que não tenha ido a nenhum, como é que pode manter... Bem, ao site oficial, onde sempre que há, por exemplo, neste momento continua com a informação, ou seja, não tem nenhuma informação para o 2021, né, do REC 6, mas assim que ficar definida essa informação é logo disponibilizada. Portanto, assim que entrar no site, tens logo a indicação de que vai haver o REC 6 e a indicação onde é que é e a chamada de resumos. Portanto, aquilo também que eu espero é que mais 2 aninhos e ele volta a Portugal, não é? Se calhar ao Porto, quando começou. Exato, logo veremos. Olhando um pouco para o teu percurso profissional, quais é que foram os maiores desafios que encontraste até hoje? Coincidem também com aqueles que te fizeram dar os passos mais importantes no teu percurso, na tua carreira? Bem, eu depois acabei por não responder, mas está associado que era a questão da arte contemporânea. Sim. Eu ia relembrar essa pergunta um bocadinho mais à frente, mas estás à vontade. É que depois quando eu inicialmente, portanto nós podíamos escolher na licenciatura, podíamos escolher no 4º ano qual é que era a área que nós queríamos, e eu escolhi pedra, não tinha nada a ver. E depois, quando fui fazer o estágio, aí escolhi pintura. E depois fui estagiar para a arte e restauro, em Lisboa. E eu escolhi pintura contemporânea, que era assim uma coisa assim um bocadinho longínqua ainda na época. No meu tempo era, que foi um bocadinho depois, imagina então o teu, uns poucos anos antes. Sim, era um bocadinho assim, uma coisa meio longínqua, parecia que só era assim lá para a Alemanha, ou lá para a Holanda, uma coisa assim perdida, que estava bem longe do nosso alcance. E inclusive a forma como as pessoas encaravam a arte contemporânea também era diferente, ou seja, a arte contemporânea era só aquelas peças em que tinha uma assinatura de um Van Gogh, ou de um Picasso, ou de um Dalí. Tudo o resto era como se fosse assim um bocadinho de paisagem. E eu trabalhei em obras contemporâneas de artistas normais, que andam por aí, ou seja, que não têm um nome consagrado. E esse foi, de facto, fiquei com a marca disso, porque isso foi uma dos comentários que foi feita na defesa do projeto, que tinha a ver com as obras em si. Ou seja, que eram obras contemporâneas, mas que não eram assim de ninguém conhecido. Relevante. E eu achei aquilo um bocadinho absurdo, mas pronto, já passou. E então, esse foi o primeiro contacto que eu tive com a experiência de estar a pensar em acrílicos e não estar a pensar em óleos, não é? Em que havia outras tintas alquímicas, que era assim um bocado o que é que será as tintas alquímicas, e portanto foi assim um desbravar, foi quando comecei a ver as experiências do Heinz Althoffer,
coisas que ele já tinha feito em 85 e portanto aquilo parecia uma coisa longínqua, mas como é que é possível? Eu estou em 2005 e aqui a coisa ainda está tão embrionária. E depois tive também, e isso está interligado com os, no fundo, os projetos, é que um dos projetos que me marcou e que fez com que fez pontos para vários sítios foi o facto de eu ter tido a oportunidade de trabalhar nas pinturas de Charola do Convento de Cristo, e isso de facto abriu-me algumas portas. Depois, o facto de eu também ter tido a oportunidade de trabalhar com obras de antiquariado, mas não as chamadas velharias, obras mesmo que estão no mercado de arte. E isso dá-nos uma percepção um bocadinho diferente daquela do contexto museu. E isso fez com que o meu olho ficasse treinado para ir ver além daquilo que a obra nos mostra logo. Porquê? Porque, como eram obras que andavam no mercado de arte, havia sempre ali algumas segundas intenções, né? Então tinha que estar desperta para isso, e era um bocadinho assim de trabalho detetivo às vezes, mas era muito estimulante tentar perceber aqui qualquer coisa que não bate certo, sobretudo com pintura, sei lá, a tentar Mário Eloy, João Dogan, né? algumas obras que de facto eram mais apelativas, a tentar fazer alguma coisa. E também em pintura mais antiga, pintura holandesa, por exemplo, também. E eu adorei trabalhar e gosto muito de trabalhar com pintura holandesa pela minúcia, pelo detalhe, é assim uma perdição aquela pintura. Depois outros projetos. Bem, sem dúvida que foi o REC. O facto de eu ter avançado com o REC conseguiu dar-me uma coisa que eu tinha começado a ter quando decidi ir fazer um mestrado na Universidade Católica Portuguesa, que foi ampliar a rede de contactos. Né? E ali consegui tive sorte nisso, porque foi o primeiro mestrado, portanto, a primeira edição, e foi quando conheci a professora Ana Calvo e a professora Rócio Roquetas, e que elas me depois levaram para o mundo delas, e isso foi muito bom. Consegui ampliar e ter uma visão internacional das coisas, além de ter conhecido outros professores de outras zonas, de outros países, e portanto isso foi muito bom, fiquei com os links. E depois, quando sinto-me mais à vontade para me dar a conhecer alguma coisa, com o REC, o primeiro foi assim um bocadinho à experiência, mas tive uma agradável surpresa, e ele só existe por causa desse primeiro ter corrido assim de uma forma que eu não estava nada à espera, porque o primeiro aconteceu na Igreja das Taipas, na Cordoaria, e quando eu lanço o call, inclusive até foi a convite em que eu fui buscar algumas pessoas, e houve alguma participação internacional, sobretudo de Vigo e também de Valência, mas depois havia várias intervenções de algumas pessoas que eu convidei, e eu não estava nada à espera, estava à espera que aparecessem, sei lá, 20 pessoas, não é? Já era assim uma coisa muito boa. E quando se começa a aproximar a semana do evento, inscrevem-se assim 180 pessoas. Eu não tinha espaço na igreja para pôr tanta gente. Então aquilo ficou assim cheio em baixo e em cima, no coro. Foi assim, eu não estava na espera, e veio pessoas de fora e eu achei, bem, há mesmo interesse no tema. E necessidade As pessoas querem saber mais, então se calhar vou tentar fazer um segundo. E então aí é que a coisa começa a ganhar forma. a ganhar forma, porque foi assim uma surpresa muito grande.
Ok. Olha, para muitos conservadores restauradores, a reintegração é a fase da intervenção que mais desafios apresenta. Não sei se concordas, mas será porque quando não corre bem é provavelmente a que tem maior impacto visual e porque requer apetências suplementares? Na tua opinião, a reintegração deveria ser uma especialidade e esta fase da intervenção de restauro ser reservada a estes especialistas? Eu já propus fazer uma pós-graduação em reintegração traumática. Pronto, não sei se vai para a frente ou não. No entanto, efetivamente, sendo uma operação que é estética, ela tem muito impacto, não é? Naquilo que é no usufruto do objeto. E nós podemos ter tido imenso trabalho com o tratamento do suporte, inclusive com o tratamento da camada polícroma, ou pictórica, mas se há qualquer coisa na cor que não bate certo, então aí os nossos olhos são despertados e, portanto, ficam a olhar para isso. Mas a dificuldade começa logo a partir das massas. Normalmente os alunos têm muito pouco paciência para massas, porque é um processo que leva tempo. Mas convém que ele fique bem feito, porque se ele não fica bem feito, ele vai ter influência na cor. Vai criar sombras, vai criar altos e baixos, portanto vai criar nuances que nós não queremos, mas que não dá para controlar, portanto se a superfície não está bem, isso não é possível controlar, é como ter uma superfície que é lisa e eu deixo a minha massa ligeiramente texturada porque não estive ali a tentar nivelar bem. E isso é o suficiente para um dos fenómenos que nos é muito inimigo, que é o metamerismo, começar a funcionar e, portanto, nós não conseguimos controlar isso dessa forma. Para além de todas as outras variáveis que toda a gente sabe, que têm a ver com a escolha do aglutinante e a escolha dos pigmentos, não é? Porque depois, para se conseguir ter uma reintegração de qualidade, é preciso ter a massa, que não pode ser nem muito porosa, nem muito impermeável, né? Tem que ter ali um certo equilíbrio. Passa pela seleção das cores, a questão das diluições, que é muito difícil controlar. Por exemplo, eu tenho estado a dar reintegração cromática no IPT e a questão da diluição é um problema muito grande, porque é muito difícil que ainda conseguir controlar a quantidade de água. E eu agora estou a falar em água porque a aguarela e o guache, portanto, um sistema aquoso é aquele que se explora mais, até porque é aquele que nós usamos como base e depois é que passamos para os outros para finalizar. É muito complicado de gerirem a quantidade de solvente que colocam para conseguir a cor, para conseguir uma velatura ou para ter opacidade, não é? Isso é complicado de conseguir. E depois é conhecer bem as cores. Eu tento que eles conheçam a paleta que vão usar ao máximo. O conservador restaurador tem de conhecer a sua paleta, tem de conhecer o que é que resulta da mistura das várias cores que a compõem. Só assim é que vai conseguir olhar para a cor, compor nos vários tons e dizer: eu para fazer isto tenho que usar esta cor, esta e esta. E não estar a adicionar 3, 4, 5, 6 tons, porque senão é uma cor que não vai ter nem um tom, nem uma saturação, nem uma luminosidade que aquilo depois funcione. Vai acabar por alterar também. Além da própria interação química, portanto, à medida que nós juntamos coisas, isso vai potenciar uma alteração no futuro. Além do excesso de branco de titânio, que é assim uma coisa. Nesse sentido, qual é que é a importância que dás ao acabamento final? Consideras que esta camada final de proteção deve ser sempre aplicada, seja em pintura sobre tela, seja sobre tábua, e também se deve considerar esta aplicação em arte contemporânea? Queres-nos falar?
um bocadinho sobre isto? Quando falas em acabamento final, estás a referir um verniz ou qualquer outra coisa? Qualquer outra coisa, tudo. O que... Sim, o verniz é uma forma até muito confortável de conseguir concretizar o nosso acerto de cor. O problema é quando não o temos ou não o podemos usar. Agora, podemos utilizar algum material que possa, sobre a cor, alterar ou modificar ligeiramente o índice de refração, não é? A forma como a luz interage com essa superfície. E usar pontualmente, na zona onde fizemos a reintegração, uma camada de acabamento, como tu disseste, que possa ajudar a controlar isso. Mas isso nem sempre, e acho que sabes bem isso, nem sempre é possível, porque estamos a entrar em parâmetros de solubilidade diferentes e às vezes, para não conseguirmos dissolver aquilo que acabámos de fazer, temos que usar alguma coisa que pode depois, na remoção, ter algum impacto na obra, não é? Portanto, isso vai sempre depender da obra em questão. Agora, sempre que possível, aplicar essa camada de acabamento e em obras que o têm, não é? Em obras que já têm de raiz verniz, então há que utilizá-lo. Naquelas que não têm, equacionar muito bem, porque se elas não têm, aquilo que nós vamos fazer, e se formos aplicar alguma coisa, tem que ser mesmo circunscrito à nossa área de intervenção, não é? Porque assim estamos aí a deturpar um bocadinho aquilo que é a materialidade da obra. Ainda em relação à reintegração, consegues selecionar os materiais que te deram e te continuam a dar maior rentabilidade ou maior eficácia na reintegração? Bem, não há assim o material com maior eficácia. Há vários materiais, né? Depende da obra. Eu posso, numa obra, usar só materiais secos, né? E noutra, materiais úmidos. Uma em que é extremamente eficaz usar só o sistema aquoso e outra em que eu tenho que ir para um sistema misto, em que tenho um sistema aquoso, uma fase e na segunda fase do acabamento com verniz e pigmento, uma resina e um pigmento. Agora, aquilo que eu gosto de fazer, sempre que é possível, é tentar utilizar um sistema aquoso, utilizando materiais biodegradáveis e que minimizar ao máximo a toxicidade. Portanto, o uso de resinas que impliquem solventes, aquilo que eu uso é tentar usar sempre com solventes de mais baixa toxicidade, mas tentar deixar isso assim só mesmo para acabar, porque tudo aquilo que eu tenho que fazer em mais, ou seja, o trabalho mais árduo, eu tento fazer com um material, um sistema aquoso, se for possível, para que depois seja só possível refinar com uma resina e um pigmento, por exemplo. Ok. Imagino que a ligação à conservação da arte contemporânea tenha ficado mais forte desde que começaste a trabalhar na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Essa proximidade ao ambiente de criação artística influenciou a tua perspectiva e postura enquanto conservadora restauradora? Se sim, de que forma? Sim, claro. Por muito que nós possamos falar em arte contemporânea nas aulas de conservação e restauro, a vivência com os artistas faz com que as coisas ganhem outro impacto e que se perceba algumas coisas que assim, em teoria, às vezes não fica tão claro. O facto de, por exemplo, quando eu estou a dar as aulas e falo determinados materiais, determinados critérios que nós devemos seguir e depois os alunos têm a possibilidade de sair para os corredores e verem as coisas a acontecerem, tem um impacto diferente
não é? Eles começam a encarar a arte contemporânea não como nós a víamos, não é? Que é assim aquela coisa que está assim meio abstrata, mas é normal, faz parte, não é? Eles vivem isso de uma forma muito próxima, muito real. É como se as coisas já não os surpreendessem, né? Olha, Faz Ana, parte. já não temos muito tempo, a última Está bem? pergunta assim rapidamente, mas acho que vou perceber Sim, que sim, realmente tem sim. muito impacto. Vimos um artigo teu sobre entrevistas a artistas e vamos ter a nossa próxima co-talk sobre esse tema. Como é que surgiu o teu interesse nas entrevistas? Foi uma necessidade e qual é a importância que dás a esta ferramenta e se planeias utilizar e desenvolver no futuro? A entrevista é uma ferramenta, não é? Eu entendo-a como uma ferramenta e como uma ferramenta quer de diagnóstico, quer depois que pode ser usada também para a proposta de tratamento. E por isso ela aparece no contexto da aula, nas aulas de conservação e restauro para a arte contemporânea, e esse artigo nasce de uma ideia de, com um grupo de alunos, neste caso com aquela turma, ter proposto que cada um deles entrevistasse um artista, que era o normal, mas também um conservador-restaurador da mesma especialidade, ou seja, um artista de pintura e pintura sobre tela e um conservador-restaurador de pintura sobre tela. E depois houvessem perguntas-chave onde eles podiam cruzar as opiniões e as formas de visão de cada um deles. E de facto correu muito bem, os alunos conseguiram perceber a utilidade desse tipo de informação, foi bastante interativo, porque eles puderam trabalhar com os dois lados e também acabou por ser bastante pedagógico nesse sentido, e depois culminou no artigo. Temos menos de um minuto, Ana. Olha, muito Ótimo. obrigada. Eu convido a que visitem o site da Ana e subscrevam o nosso canal no YouTube para estarem a par das outras masterclasses. Gostaria de agradecer a participação de todos que nos veem aqui, que fizeram perguntas. Muito, muito obrigada, Ana, pela disponibilidade e generosidade para responder a tantas questões. Sexta-feira, dia 16, teremos connosco a Ruth Delfreno Guilherme, está aqui connosco a partilhar a sua experiência sobre as entrevistas com artistas, enquanto ferramenta de preservação da arte contemporânea. Na próxima semana teremos mais 2 temas, com novos convidados, enviaremos as informações brevemente. Até sexta-feira, cuidem-se e muito obrigada. Quem ainda não ligou as câmaras, e vamos saudar-nos. Até breve. Muito obrigada a todos.